Bom dia! Gente, hoje a live ela é mais para ficar aqui como um adendo e um alerta para vocês, tá? Então, eu quero deixar claro, né, esse tema, por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar com a CLT, com todo você é contratada, então tem aquele processo seletivo. Aí o que acontece? Quando você começa a trabalhar no CLT, é tudo como se fosse, é um sonho, né? Então eu vou planejar o meu salário, eu vou planejar a minha vida financeira. E aí, com o passar do tempo, você vai adquirindo outras contas, outras responsabilidades. E o que acontece? Acontece que muitas vezes você não dá conta de você pagar, né, todas as contas com aquele salário CLT que você ganha. Então, já é um princípio da riqueza, né? Se vocês nunca leram aquele livro, O Poder da Mente Milionária, ou alguma coisa nesse sentido, eu sugiro fortemente que vocês leiam. E um dos princípios que o livro ele recomenda é que você não deve depositar todos os ovos na mesma cesta. O que isso significa? Significa que você não deve ter somente uma fonte de renda. Que essa fonte de renda você tem que abrir ela para outras atividades. Por quê? Porque a partir do momento que você só tem uma fonte de renda, oi Luiz, uma fonte de renda, o que acontece? Se você, por exemplo, trabalha só no CLT, você não tem nenhuma outra fonte de renda. E aí, né, essa instabilidade do governo, essa instabilidade política que a gente está vivendo, o que acontece? Pode ser que, infelizmente, tenha a redução de cortes de gastos da empresa e um dos cortes seja você. Então, hoje eu atendo algumas empresas na minha consultoria que eles já fizeram a demissão de 15 funcionários. Né? Então, a instabilidade política está aí, ninguém sabe o que vai acontecer para frente, então não está existindo pedido, aqui na nossa região tem muita serraria, então não está tendo pedido, e aí o que está acontecendo? Eles estão mandando o povo embora. E aí numa dessas pode ser que aconteça com você. Se você for mandado embora, tá, tudo bem, vamos dizer que você tem lá a tua estabilidade, que seria o teu seguro-desemprego. Mas e aí, como é que você vai fazer, né? Você tem um período para isso. E outra, nem sempre o salário que você ganha é o salário que o seguro vai te pagar. Então, o que a gente sempre orienta, né? E o que a gente escuta das pessoas que realmente têm mais poder aquisitivo e mais dinheiro, é que elas não depositem todos os ovos na mesma cesta e que elas tenham outras fontes de renda dentro da área. Então, a nossa área, gente, da parte da segurança do trabalho, ela é uma área que ela nos possibilita muitos ganhos. Dentre eles, a gente pode trabalhar só com treinamento, pode trabalhar com a parte de adequação de máquinas e equipamentos de NR12, pode trabalhar com as perícias judiciais, pode trabalhar com consultoria, né? Tem tanta possibilidade que a gente pode estar atuando, e é isso que eu quero abrir os olhos de vocês, para que vocês tentem enxergar isso, que hoje em dia a gente não está seguro em lugar nenhum. Então falar, eu tenho um concurso público, ótimo, que bom que você tem um concurso público, mas a gente não sabe o que vai ser para frente. Eu tenho uma estabilidade, tudo bem, você tem uma estabilidade, mas e esse teu salário, ele te supre de todas as maneiras? Isso seja para qualquer área, né? Então, esse teu salário supre você de qualquer maneira? Ou não? O que acontece? Acontece que a gente tem o nosso salário, mas a gente vai adquirindo contas ao longo desse tempo. E quando a gente vai adquirindo essas contas ao longo do tempo, o nosso salário acaba ficando pequeno, que é aquela coisa que falo, né? Sobra mesmo no final do dinheiro, mais ou menos por aí. Então, hoje eu tenho 4 ou 5 fontes de renda, que são as minhas perícias, que são as assistências técnicas, que é a minha empresa de consultoria, que são os meus cursos do meu mundo digital, e dentro da consultoria eu já tenho vários outros leques. Então, a parte das assistências técnicas, ela é algo que te proporciona
um ganho extra que você vai ter sem você precisar sair do teu CLT. Então aí você já começa a ter duas fontes de renda: o teu emprego CLT e a área das perícias judiciais, que você vai fazer assistência técnica, que você vai fazer a tua própria perícia judicial, seja perito ou seja o técnico de segurança do trabalho para atuar. E aí você começa a fazer essa fonte de renda. Bom dia, Alex. Então você começa a fazer essa fonte de renda extra, que seria para quê? Para uma reserva de emergência, que seria para você prover um passeio para tua família, enfim, né? Então são vários os caminhos aí, o que você vai fazer com o teu dinheiro. Isso não é um problema, mas é algo seu. Então, atuar nessa área das perícias judiciais e das assistências técnicas, eu digo que é um mercado para poucos. E sabe por que é para poucos? Porque a maioria não entende que isso é possível. Teve gente até que, quando a gente estava fazendo a divulgação do nosso curso, que, né, encerrou as inscrições ali na quarta-feira, não sei se foi na quarta, enfim, na quarta passada, aí o pessoal falou assim: olha a moça tentando enganar o povo. Não é enganação, isso é a pura verdade. Então, se hoje a gente recebe algo em torno de R$1.000, vou arredondar para baixo, tá bem para baixo, algo em torno de R$1.200 para você fazer uma assistência técnica. Se você quiser fazer essa assistência técnica só 4 vezes, tá? Isso já é mais, você vai receber R$4.800, o que já é mais do que o piso do técnico de segurança do trabalho. Isso para você trabalhar uma vez por semana, tá? Então assim, nossa, mas é surreal, eu vou ter que trabalhar pouco e vou ganhar menos. Não, mas eu sou do tipo que é o meu esforço, é o meu suor na cara que vai me fazer ganhar mais. Jamais, né, gente? A gente é pago por resolver problemas. Quando você resolve o problema da empresa, você é bem remunerado por isso. Independe da quantidade de horas que você faz para esse trabalho acontecer. Então, tanto faz se você quer trabalhar 2 horas, 3 horas, né? Isso vai depender de você. E o que a perícia e as assistências técnicas te proporcionam você não precisa de um ponto físico, ou seja, você não precisa pagar aluguel, porque você pode trabalhar dentro da tua casa, no horário que você achar pertinente. A única hora que você vai ter que sair para você ir para campo vai ser ou para fazer a perícia judicial ou para acompanhar o perito. Então, isso, ou para acompanhar o perito ou para fazer a perícia judicial, tá? Então, é sobre isso. Eu quero que vocês abram a mente para quê? Para que vocês percebam que isso é possível, né? Então, eu trabalho com outros técnicos de segurança do trabalho e eles falam assim: nossa, depois que eu comecei a te acompanhar que eu percebi que isso era possível. Então, vocês percebem o tanto de nicho de mercado que tem para vocês atuarem com a área das perícias judiciais? Por quê? Porque é um trabalho pouco divulgado. O técnico, ele acha que ele não tem capacidade para isso, mas vocês têm. Todo técnico de segurança do trabalho já pode começar a atuar com perícia. E isso é completamente possível a partir do momento que você termina o seu trabalho. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem o conhecimento técnico para isso. Isabelle, mas acontece que os advogados sempre acompanham a perícia. Sim, só que não deveriam, porque o advogado não é assistente técnico. O advogado não tem conhecimento técnico, então ele vai querer brigar com o perito quando ele fala de súmula, quando ele fala de jurisprudência, quando ele fala da área jurídica. Nós, da área técnica da segurança do trabalho, nós temos que nos ater na área técnica. Então não cabe a nós julgar um processo, julgar uma atividade baseada em súmula. E aqui eu vou citar uma que é super polêmica, que é a súmula 448. Que fala da limpeza de banheiro público. A limpeza de banheiro público, ela nem é contemplada no anexo 14 da NR15. Então não há o que se falar pela insalubridade por esse tipo de exposição. E aí, o que acontece? Muitos entendimentos que são equivocados, eles entram nesse entendimento. E é isso que o advogado te força.
a você entender o mundo dele, o mundo jurídico. Só que o advogado não é o assistente técnico. Então, o advogado, ele é da área jurídica, ele é o advogado. Então, essa parte das assistências e de julgar tecnicamente uma situação cabe a nós, engenheiros de segurança, médicos de segurança, técnicos e tecnólogos. Então, nós, como assistente técnico, temos qualquer probabilidade de atuar numa causa como essa e ainda ganhar dinheiro e ganhar causa, ainda ganhar reconhecimento, ganhar como que o pessoal ainda fala assim, eu não sou reconhecido no meu trabalho. Então, nessa área você vai ser reconhecido. Então, eu volto a falar, não tenha somente uma fonte de renda. Então, aproveita que você é CLT, que você tem por enquanto, essa segurança, mas não confia nisso. Porque a gente só pode confiar naquilo que depende de nós. Então, assim, tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu garanto meu trabalho, só que ao passo de que quando você tem outras fontes de renda que só dependem de você, você faz acontecer. Mas eu tenho medo, vai com medo, só que você tem que ter a certeza daquilo que você sabe. Então, vender um serviço de assistência técnica, vender um serviço de treinamento, vender um serviço de NR12, enfim, para isso você tem que ter conhecimento, embasamento técnico, né? Você tem que ter propriedade naquilo que você está falando. Então, a dica que eu dou hoje, para quem está preocupado com o que vai acontecer com o nosso país, em relação à política, não quero trazer aqui nem um lado nem outro, então eu quero que vocês entendam que vocês não devem, né, que é mais prudente que vocês tenham outras fontes de renda, tá? E uma delas que é uma das minhas fontes de renda, é a parte de perícia judicial e assistência técnica. Então, é sobre isso, né? Procura se aperfeiçoar. Aqui no meu canal do Instagram, lá no meu YouTube, tem muita dica e conteúdo gratuito para vocês começarem nessa área. Então, aproveita, pega esse bonde aí que tá andando e faz essa renda extra vir também das perícias judiciais. Então, o que depende da gente, a gente controla. O que depende do outro, infelizmente, a gente fica lá à mercê, né? Então, quando você tá lá no CLT, o que acontece? Passei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí aquele teu trabalho vai ficando monótono, vai ficando chato. Você vai ficar, às vezes, se implica com uma pessoa, se implica com a outra. E é isso que acontece. Então, a gente tem que saber ser o dono do nosso próprio nariz. Então, abre os olhos, aumenta suas fontes de renda, continua no CLT, não estou falando para você sair do CLT, eu só estou falando que é para você expandir. Então, uma das fontes, que é a minha fonte de renda, é a área das perícias judiciais. Eu sou muito bem remunerada por isso, então no mês que eu não faço muita perícia, eu recebo em torno de 6 mil reais. Eu acho que é um bom salário, né? Então, assim, para vir das perícias. Fora as outras fontes de renda que eu tenho. Então, tentem rentabilizar com outras situações, tá bom? E é isso aí, pessoal. Live curtinha, só para abrir a cabeça de vocês para essa outra fonte de renda, que é muito bem remunerada, que é pouco reconhecida, que você tem flexibilidade de horário, que você não precisa alugar outro ponto, você pode trabalhar de casa na hora que você quiser, como você quiser, né? Não precisa investir rios de dinheiro. Então você vai trabalhar com o que você tem. Se você não tiver medição, equipamento de medição, você vai usar a medição do perito judicial. Para o perito, ele não precisa comprar os equipamentos, ele pode simplesmente fazer o aluguel deles e requerer o adiantamento de honorário prévio. Então, sempre tem um jeito, basta querer. Eu sempre digo que a hora que você decide que você quer, é o que você vai fazer acontecer.
Então, quando eu decidi que eu queria trabalhar com perícia judicial, eu tive que colocar fim em várias situações da minha vida, inclusive um casamento tóxico que eu tinha, que não me apoiava, que não me colocava pra frente. E aí eu decidi. A partir do momento que eu decidi, ninguém mais me segurou. Então eu decidi, faz mais de 8 anos que eu atuo para a Justiça do Trabalho e eu sou muito, mas muito feliz realmente naquilo que eu faço. Então é isso que eu quero passar para vocês. Que vocês façam com amor, que vocês façam aquilo que vocês realmente gostam e que sejam remunerados por isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Toda semana, pelo menos 2 lives nesse horário, a gente vai estar fazendo.